Eu tenho observado, não tem uma conferência que não se fala em VUCA, não tem um artigo hoje discutindo a nova economia que não introduz com VUCA. Nós mesmos utilizamos muito o conceito do VUCA. Para quem não sabe, VUCA é uma abreviação das palavras em inglês que em português serão volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, esse termo VUCA está sendo apresentado como a maior característica da nova economia. Ou seja, essa volatilidade o ritmo hoje de tomada de decisão é muito rápido. O ritmo hoje das mudanças tecnológicas, das mudanças em modelos de negócios, da economia, até hoje a gente vive num mundo que, diante dessas mudanças, a gente vê a incerteza, que é o próximo elemento do VUCA. Olha o que é o nosso país, a política do nosso país hoje. Uma incerteza completa. A gente não sabe nem quem vai ganhar, como o que vai acontecer se o cara ganhar. Então é totalmente imprevisível. Então esse VUCA, volatilidade e incerteza, é um termo que começou na pós-Guerra Fria, lá nos anos 80, naquela época daquela guerra velada entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, se considerava previsível, a economia era mais previsível, a gente sabia o que ia acontecer nos 2, 3, 4, 5 anos, e não só essa questão do que ia acontecer, por mais que se dissessem riscos de guerras nucleares ou coisa do tipo, mas as empresas naquela época chegavam a fazer planejamento estratégico de 10 anos, só para vocês terem uma ideia. Então, o mundo hoje, término daquilo com o crescimento de China, Índia, o livro do Thomas Friedman lá que fala do mundo é plano, né? Ele começa a falar esse mundo plano, essa globalização, ou seja, essa mudança de que em qualquer momento algum país, alguma região pode dominar uma tecnologia, pode apresentar um novo modelo de negócios. Isso gera uma incerteza muito grande hoje no mercado, no aspecto de: vou poder decidir a longo prazo? Vou poder tomar decisões orçamentárias, decisões de investimento em produtos, em serviços? O mercado responde aos meus interesses, como ele respondia antigamente, que as grandes empresas quase que tinham não só o monopólio do mercado, mas elas ditavam o comportamento do seu consumidor. Hoje não funciona assim. Mesmo as grandes empresas, eles continuam achando que vão conseguir determinar um comportamento de consumidor e não estão conseguindo. Uma startup, às vezes, lança alguma coisa que é fabulosa, que é incrível e toma conta do mercado, sobrepassa esse monopólio que tinha da grande empresa concorrente. Então, nesse ponto, se fala muito sobre VUCA. Eu não terminei os outros dois, que seriam a complexidade e ambiguidade, porque diante dessa volatilidade e essa incerteza, a gente começa a ver que o sistema todo, o sistema organizacional, o sistema econômico, o sistema político, eles são resultantes hoje de um processo dinâmico complexo. São pessoas totalmente polarizadas, e não é só no mundo fora, externo, político, nós estamos vendo dentro das empresas também. Então, existe essa polarização, existe essa ideologia sendo colocadas em cima de problemas que poderiam ser tratados de forma mais racional, como o aspecto de eficiência, eficácia de processos, produtos, serviços, em que tudo tem que ser levado para um lado mais complexo. Então, o que está acontecendo hoje é que está difícil de gerenciar com os modelos antigos nessa nova economia. E não só isso, como eu falei de complexidade, mas quando chega no elemento ambiguidade, vocês vão ver que diferentes perspectivas de um mesmo problema são tratadas de formas totalmente diferentes. Vou dar exemplo. Um mesmo problema dentro de uma organização, quando é visto pela área de gestão de pessoas, ele vai tratar somente da variável pessoa, e se os gestores, os líderes dessa área de gestão de pessoas tiverem modelos mais clássicos em sua mente, ditos do século XX, eles vão desconsiderar a visão sistêmica, eles vão desconsiderar essa ambiguidade que a área de negócios pode estar vendo outra coisa, a área de produto e serviço pode estar vendo outra coisa, a área de processos, e não é a área, esse é que é o ponto. O que para mim hoje, o que está acontecendo no mundo VUCA é que nunca ficou tão forte a necessidade das organizações
repensarem seus modelos de gestão e liderança. Então, a alta gestão eu estou vendo que eles perceberam que a água já está batendo no nariz e eles perceberam que precisa mudar. O ponto todo é que eles perceberam tarde demais, as grandes empresas, porque não é mudar esse cenário, porque o que é mudar o cenário? A gente enxerga hoje, não vai mais deixar de ser VUCA. Eu acho que vai se tornar até uma muvuca daqui para frente, porque vai ficar tão mais complexo, tão mais ambíguo, volátil e incerto, tudo, que o que está acontecendo? Clientes nossos, que a gente já tem trabalhado, e não é uma questão nossa, mas a gente vê o mercado também trabalhando assim, principalmente organizações exponenciais, que trabalham com essa questão de ciclos muito curtos. A gente precisa trabalhar com estratégias de 1 ano hoje. É 1 ano. O meu longo prazo que eu estou observando é 1 ano. Além de 1 ano é visão. É uma visão de negócio mais futura para onde ele quer ir, mas agora de objetivos estratégicos que serão desdobrados, e até o desdobrados já é uma expressão antiga. Porque o que é o desdobrado? O antigo é desdobrar top-down, da alta gestão para baixo, e isso era século XX. Hoje estão aqui os objetivos estratégicos, essa é a estratégia da empresa, para lá que a gente precisa ir, essas são as capacidades que a gente precisa desenvolver para enfrentar os riscos, as ameaças do mercado, só que quem vai desdobrar é quem vai executar. Então hoje é a comunicação top-down mais rápido possível e o bottom-up aqui, o operacional, assumindo a autonomia e tendo poder, ou seja, sendo empoderado para dizer o que precisa ser feito para conquistar esses objetivos. A alta gestão está sofrendo porque está vendo isso e não está conseguindo ver a sua empresa se mover na velocidade da forma que precisa se mover. A gente vê a operação totalmente perdida, porque eles estão assim aguardando que a alta gestão diga algo, porque continua ainda aquela cultura do comando-controle, aquela cultura da hierarquia, ter que ditar tudo, e eles embaixo só seguindo na operação, trabalhando continuamente na operação do seu dia a dia, esperando que venha a grande estratégia que vai mudar. E quem é que está se dando muito mal em tudo isso no aspecto de sofrimento? Eu não sei se concordam, mas é a gerência intermediária. Porque eles essa gerência se tornou um leve trás e se tornou o maior impedimento hoje das organizações. Então, eu concluo esse tema, esse assunto, e eu puxo assim para pensar, do tipo, muito se fala em VUCA de uma forma que é mensageiros do apocalipse, do tipo, grandes empresas estão sucumbindo, nós estamos vendo pessoas com vários encargos, vamos dizer assim, trabalhos, profissões que deixarão de existir diante dessa exponencialidade tecnológica e ultra crescimento cada vez mais rápido. E a gente está enxergando a maioria dos gestores gerenciando com a mente do século XX. Um pensamento linear, um pensamento previsível, um pensamento hierárquico, um pensamento centrado no eu sou o salvador da pátria. E isso não dá mais, não tem como. Quer dizer, dá para quem quiser morrer mesmo, para que as empresas que desejam ver o seu fim. Agora, as empresas que estão começando ou as que já existem e querem se reciclar, o que elas precisam pensar? Em novos modelos de gestão e cultura organizacional. E aí vem 2 elementos cruciais que a gente fala muito hoje dentro da abordagem Lean Business Analysis. Tá? Que é gestão e liderança, porque não se mexe na cultura. A gente vê hoje que muita gente diz assim, vou transformar a cultura organizacional. Sim, a gente vai observar que a cultura vai começar a mudar gradativamente quando você começar a mexer em outros elementos que não a cultura, porque a cultura é reflexo dos comportamentos, das crenças, dos valores, dos estados emocionais, de identidade, missão, propósito, ou seja, das competências. Isso gera cultura e a cultura resulta de tudo isso. Então, querer mudar a cultura de uma forma determinística já ia ser contra esse mundo VUCA. Ou seja, a cultura organizacional já existe dentro de um contexto VUCA. Então, eu tenho que mudar essa cultura de uma forma adequada à VUCA. Então, mais um elemento.
muita gente fala do VUCA, mas não fala do que os pensadores e os que cunharam esse termo, apresentaram como possíveis antídotos para o VUCA. E esse possível antídoto para o VUCA, antídotos para o VUCA, são, diante da volatilidade, eu preciso ter visão. Então, a gente precisa ter certeza para onde a gente vai, pelo menos essa certeza temporária. Mas eu sei que para lá a gente vai no próximo ciclo, e é para lá que a gente precisa ir e quer ir. É claro que as empresas querem mudar e sabem que precisam mudar a sua cultura organizacional. Sabem? Muitas sabem, mas elas têm um apego ao que aprenderam, elas têm um apego ao como foram formados, elas vão lá de novo, não são as empresas, são os gestores, a alta gestão. Então, alta gestão e seus gestores, todos, tá? Mas então aqui vem um ponto, esses gestores, eles sabem que eles precisam mudar. Eles sabem que eles precisam começar a acreditar em novos caminhos. Eles sabem que eles precisam não só acreditar, eles precisam desenvolver novos conhecimentos e habilidades. Ou seja, novas competências. Isso é difícil porque vai empacar direto, vai bater direto com o ego. O status quo e ego. Eu levei anos para conseguir a minha cadeira, a minha posição, e agora eu descubro que o modelo hoje, diante de toda essa volatilidade, não só volatilidade, mas diante dessa ambiguidade, não dá para ter departamentos todos ultra especializados. Eu preciso ter times multidisciplinares, responsáveis por uma entrega de valor específica para o negócio. Então aquela assim, nós somos somente responsáveis pela área jurídica. Tá bom, mas a área jurídica em que contexto? Então é o comercial, é a redução de riscos, é na gestão de riscos, é o jurídico na área de contratação, é o jurídico de contratação de fornecedores, o quê? Então, eu preciso da competência jurídica dentro de determinados contextos aplicados ao valor de negócio, ao valor fim de negócio. Eles estão com muita dificuldade de dentro de casa iniciar uma mudança. Porque a gente sabe que para começar a mudar eu preciso ter primeiro uma atitude de querer mudar, essa atitude da mudança. Segundo, eu vou ter que começar a adotar práticas novas que não eram convencionais no meu discurso. Então esse é o ponto, não só no meu discurso, mas na minha vida. Então é difícil isso, tu vai ter que mudar as tuas práticas para torná-las hábitos. Então hoje eu vejo muito trabalhando com os nossos clientes e conversando com vários outros gestores de outras empresas, não somente é difícil de manter o hábito, como se não tem alguém de fora, então respondendo a tua pergunta, se não tem alguém de fora batendo na tecla do tipo, por que você está abandonando aquela prática? Porque ela não se tornou hábito ainda. Então eu acredito sim, é necessário alguém de fora. É necessário alguém de fora. Esse alguém de fora pode ser, contrate alguém que já veio desse mundo, que já vem desse mundo, tá? E comece a disseminar esse conhecimento. Mas tipicamente essa pessoa, ela vem como salvador da pátria. Isso é um problema, porque aí a alta gestão olha para esse salvador da pátria e coloca ele num pedestal e dá uma missão para ele de resultado. Não de desenvolvimento de novas capacidades. Aí sabe o que acontece nessa missão de resultado? Ele acaba, quem veio para salvar a pátria e mudar o status quo, acaba se incorporando ao status quo. Porque aí tem uma frase célebre do Eliyahu Goldratt, que foi o que criou a teoria das restrições, autor de um livro famoso chamado A Meta, que ele diz, diga-me como você me mede e você verá como eu vou me comportar. Então você traz o salvador da pátria para dentro da organização para ser funcionário, para ser teu gestor, para ser um líder, e ou ele tem muito forte a sua identidade, a sua missão e a negociação do tipo, eu não posso ser avaliado, eu não posso trabalhar nos modelos anteriores, no modelo anterior, porque senão eu vou me corromper o modelo anterior. Porque eu não vou ser avaliado adequadamente. Vai dizer que uma fase inicial não está dando resultado, então você não é competente. Ou seja, a própria organização do século XX, que ela é linear, que é a previsível,
preditiva, como a gente fala, ou também, matematicamente falando, determinística, eu determino como vai ser o comportamento, eu já espero o resultado desde o início. Eu já quero resultado de curto prazo desde o início. Eu te contratei, eu quero que você dê resultado. Não se pensa que o crescimento exponencial ele não dá tanto resultado no início, ele vai dar lá no fim. Ele começa a dar um crescimento lá no fim. Só que não é por mágica. Ele é por desenvolvimento de novas habilidades, novas competências dentro da organização. Então eu tenho que desenvolver pessoas, eu tenho que implantar novas tecnologias, eu tenho que mudar a gestão. Então a minha resposta é: traga pessoas de fora que ajudem no desenvolvimento das pessoas internas. Só que na maioria das vezes a gente vê que as crenças e valores internos são tão limitantes que é muito difícil. Muito difícil. Ou seja, é necessário até mudar a autogestão. Se você quer uma transformação mesmo, está na hora de alguns, principalmente a gente vê empresas familiares com o pessoal mais já há décadas à frente da empresa que não acompanhou essa evolução, tá? Não acompanhou no sentido do desenvolvimento de competências, conhecimentos e habilidades. E aí a gente vê que eles continuam tentando ver o que está acontecendo e interferir no processo de mudança, e a gente diz para eles assim: tente se afastar e observar mensalmente, trimestralmente, tá? Para ver os resultados conquistados ao longo desse caminho, mas mensalmente, trimestralmente. Não entre na operação, porque essas pessoas acabam sendo um baita de um impedimento. Então o ponto é: traga gente de fora para auxiliar. Feche parcerias com outras empresas que já atuam dessa forma, que estejam dispostas a te ajudar a fazer a mudança. Esse é um ponto. Pode ser fornecedor, pode ser até cliente, porque você tem um produto ou um serviço relevante para um cliente e o cliente já mudou o seu modelo mental ou está em fase de mudança, pede para trabalhar de forma colaborativa, porque a nova economia é colaborativa, é em rede. Então use a rede.